Boa noite a todos, esperamos que estejam todos bem, tanto vocês que estão aqui, como vocês que estão em suas casas, que estão acompanhando esse vídeo. Estamos fazendo mais uma live na quinta-feira à noite. Hoje que dia que é? Que dia que é hoje? Hoje é dia 24 de novembro de 2022, né? E a gente gostaria que as pessoas que vêem essas lives, né, e acharem interessante, acharem importante, que passe isso, né, para pessoas que você acha que é importante isso, porque eu tenho visto várias pessoas que têm conversado, falar, eu assisti, aí veio na minha mente de mandar para minha mãe, para minha tia, para o meu amigo, né? Então, às vezes, Deus toca na pessoa para que a pessoa mande isso para outras pessoas que estão precisando dessas mensagens confortadoras. Porque eu acho que todas as mensagens, se vocês, aqueles que acompanham nosso canal, as lives, né? A gente não está aqui nem preocupado, nós somos um espaço universalista, né? Tanto é que é Grupo de Incentivo ao Amor, a nossa sigla aí. Então a gente não está aqui falando de religião, falando de doutrina. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é, como tem dito Deus e a espiritualidade, é a manifestação da presença de Deus na vida das pessoas, para que as pessoas aprendam a experimentar Deus na vida delas, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, e também naturalizar Deus, para que Deus seja algo não de final de semana, não de durante a semana de quinta à noite, sábado a gente tem reuniões sábado de manhã, que começa às 9 horas da manhã, né? O pessoal que gosta de meditação pode vir às 8, que 8 começa a meditação, às 9 começa os atendimentos que a gente faz aqui nas macas, né? E a nossa proposta, ela é uma proposta que tem a intenção de desenvolver a prática, talvez, se podemos usar o termo, né, da religião, mas num contexto biopsico, socioespiritual. O que quer dizer isso? É no humano como um todo e sempre, né? Não é para quinta à noite, sábado. É para de manhã, é para de noite, é para o dia que a gente está bem, para o dia que a gente não está bem, é para a hora que as coisas estão acontecendo favoráveis a nós, a hora que as coisas não estão favoráveis a nós. E o pastor Gabriel, pode falar Gabriel não? Pastor Gabriel. Pastor Gabriel, que é um amigo nosso do grupo já tem algumas lives que a gente já fez com ele lá atrás. E ele já fez algumas pregações, né, pastor? Aqui, ele já fez algumas pregações, porque como a gente é um grupo universalista, nós não temos restrição. Se é padre, se é metodista, se é pastor da igreja, não importa para nós se é messiânico, se é budista, né? A gente tem uma visão, como o próprio Cristo disse, né? Que somente o amor cobriria essa multidão de pecado. E nós entendemos que todas as pessoas, independente da religião que ela tem amor no coração. Então, e logicamente, eu acho que qualquer um hoje tem esse bom senso. Se a pessoa nasce num país que é budista, ela vai ser budista, né? Se ela nasce num país que é confucionista, ela vai ser confucionista, ela vai falar de acordo com a história dela, né? Então, da mesma forma que para nós cristãos, embora nós não nos intitulamos só cristãos, porque é universalismo, a gente respeita todas as etnias, para nós, vamos falar do Brasil, né? Para nós que o povo brasileiro, o Cristo é o nosso avatar, vamos pensar assim. Então, para o hinduísmo é Shiva, é Krishna, é Buda, enfim, outros seres que estão lá. Por quê? Porque as pessoas nascem lá, aprendem e crescem assim. E a gente tem essa abertura para falar. E aí, como o pastor se dispôs a vir aqui nessa noite de hoje, ele sempre tem uma habilidade muito própria, né, nas pregações dele, mas eu senti assim mais aproveitável para nós, para você que está em casa, para você que pode estar vendo esse vídeo amanhã, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala espaço universalista, esse negócio você deixa que é esotérico, é espiritual, né? Vou ver. E então para mostrar que não é nada disso.
Nós não estamos aqui falando da religião. Tanto que ele veio várias vezes já aqui. Você já veio com outro pastor também aqui, né, pastor? Já vim com outro pastor. Veio aqui, ele fez as pregações dele, com todo respeito, né? Nós respeitando as questões dele, ele respeitando as nossas. Então eu acho assim, que seria muito mais produtivo para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, ou vocês que vão estar vendo esse vídeo amanhã, né? Como que é para um pastor, né? Não vou nem usar a denominação, porque ele é um pastor de evangélico, né, pastor? Uhum. Ele é um pastor evangélico, e que tem vindo, tem frequentado, tem participado. Quando eu falo participado, não é só vir aqui fazer a palestra, às vezes porque a gente tem um trabalho, no nosso trabalho aqui, não precisa nem mostrar, mas a gente sempre fala disso, né? Nós temos umas macas aqui onde a gente faz atendimento, que normalmente é mais no sábado que a gente faz atendimento nas macas, mas a gente faz algumas vezes quando é preciso nas quintas-feiras. Então a gente faz a energização nas pessoas. E quando o pastor está aqui, há pessoas que pedem para ele fazer oração, ele vai lá e faz oração. Inclusive, às vezes, tem pessoas que não estão bem e são orientadas pela espiritualidade. Falam, pede para o pastor fazer uma oração para você, que vai fazer bem para você e isso vai te melhorar, né? E ele tem feito isso, tem quebrado esse paradigma, né? De não estar em outros lugares, ou de coisas não estar assim. Porque tem um slogan que é dele, vou deixar ele falar como que é o slogan seu, pastor? De frente com o profeta. Não, que você fala que Deus, você vem aqui porque Deus manda. Deus manda. Para ir pregar a todo mundo. Ah, sim. E de pregar a toda criatura. Independente de você ser pastor. Independente de ser pastor. Então, só falando uma coisa aqui. Eu estava em casa e eu estava lendo a Bíblia lá. Estava falando... Deus estava falando comigo através da mulher samaritana, entendeu? E através da mulher samaritana, samaritano não se davam com judeus. Às vezes a tua opinião não é igual à minha opinião, certo? Cada um tem a sua opinião. Respeito a tua opinião e não posso concordar. Tem coisa que eu não concordo, mas eu respeito a tua opinião. Então eu estava lendo lá essa passagem da mulher samaritana. O que aconteceu? O samaritano andava junto com os judeus. Eles adoravam a Deus, era um povo só. Mas o que aconteceu? Um falou, vamos adorar a Deus no monte. O samaritano falou assim, é melhor adorar a Deus no monte. E os judeus não. Falou, vamos adorar a Deus em Jerusalém. E ali aconteceu uma briga, uma discórdia. Então o que aconteceu naquele momento? Eles não andavam mais juntos. Se separaram por causa... Cada um tinha uma opinião. Então, desde a primeira vez que o Milani me convidou para vir aqui, entendeu? Equivalente a ser pastor, antes de ser pastor, eu sou servo de Deus. Então, é essa metáfora que eu acho as lideranças religiosas, né, nós líderes, ou facilitadores, se vocês quiserem usar termos assim, das religiões, né? Porque quando a gente fala espaço universalista, a gente nomeia de alguma forma, e temos que respeitar como espaço universalista, como o grupo de incentivo ao amor, é uma sigla que a gente respeita, né? Então, independente, né, pastor? Uhum. Independente do que você tem uma proposta, né? Independente de religião e crença, né? Sim. Então você é aquilo. E que a gente sabe, pelo menos, né, a própria história de Jesus, tem um trechinho lá que os apóstolos, né, nem um pouco ciumentos, eles tinham um cidadão que vinha lá ver o que Jesus fazia, o cidadão via o que Jesus fazia e ia numa outra cidade vizinha e fazia a mesma coisa. E os apóstolos, sabendo disso, foram lá falar para Jesus, né, porque, olha, Senhor, ele vem aqui, fica vendo o que o Senhor faz e vai lá e faz igual, né? Aí Jesus falou assim, olha, quem não é contra nós é a favor de nós. Né? Então os apóstolos, nem um pouco ciumentos, foram lá achar que o cara estava roubando, né, a bênção de Jesus ou o conhecimento dele. Então um dos nossos propósitos aqui do grupo é a gente fazer essa quebra de paradigma, respeitando todas as pessoas que continuem nas religiões. Quem gosta que está bem lá, continua. Aquele que acha que não está bem, que quer mudar. Né? É assim... manifestar o amor de Deus é naturalizar Deus nas pessoas, não nas doutrinas.
Mas pode continuar, pastor. Então, a visão é essa. Tem muitos pastores que não concordam. Falam, pastor, você vai num lugar, você vai no outro. Até recebe crítica, né, pastor? Eu vou onde o povo está. Qualquer um que pedir uma oração para mim, seja equivalente à religião que ele segue, está entendendo? Porque o Senhor lhe deu o livre-arbítrio. Você faz da tua vida o que você quiser. Está entendendo? Eu não preciso concordar com aquilo que você faz. Mas você tem todo o direito de fazer aquilo que você quer. E não vou deixar de orar para você, porque você... Não. O Senhor disse que nós temos que orar para todo mundo. Está entendendo? E quem convence não é o homem. Eu, como pastor, como servo de Deus, eu não convenço ninguém. Mas quando eu falo da palavra de Deus, o Espírito Santo é Ele que convence. É Ele que cura, é Ele que liberta. Então, tudo tem que ser dado ao Senhor. Todo o crédito é de Deus. E tem muitos homens que querem o crédito para Ele. Está entendendo? Então tem tirado. Muitas pessoas falam assim, essa religião não é boa, essa religião não é boa. Não. Não existe isso. Todas as religiões que buscam o Senhor, que fazem, procurar sempre um propósito, fazer coisas boas para as outras pessoas, sempre vai ser bom. Está entendendo? O importante é que faça as coisas boas. Como ele disse aí, o Senhor disse, temos que seja o meu imitador. Jesus fazia coisas boas. Jesus orava pelas pessoas. Até tem aquela passagem, ele estava juntamente com os seus discípulos, e quando ele entrou lá numa taperna lá, um lugar lá que servia almoço ou janta, ele não sentou junto com os discípulos, mas ele sentou junto com aquelas pessoas que diziam que eram pecadores. E os discípulos falaram, Senhor, não vai sentar conosco? Vai sentar com os pecadores? Ele falou, não, eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Eu não vim para os sãos, ele fala. Eu né? não vim para os santos. E muitas pessoas são pessoas que falam assim, eu sou o bom. Não existe o bom. A única pessoa, o único ser bom que veio na Terra é Jesus. Exatamente. Os seres humanos são todos pecadores. Todos pecados. Tem vezes que você olha um pastor e fala, nossa, o pastor não é. A única diferença nossa é que nós procuramos se desviar do pecado. E não deixar aparecer muito, não, pastor? Nós procuramos se desviar do pecado, porque todo mundo peca. Quer uma todo água? mundo... Quer põe água para você? Não precisa. Então, todo mundo é um ser humano. Está entendendo? Então, quando fala assim, o pastor é isso, pastor é isso, às vezes começa aquela separação. Em todo lugar, né? Todo lugar. E quando eu fui orar no monte um dia, conversando com Deus, as pessoas falam, nossa, conversando com Deus. Se você tem intimidade com Ele, você vai conversar com Ele. Deus falou que nós temos que ser, como o Senhor disse um dia, pastor de braços abertos. Está entendendo? Equivalente das pessoas que vão chegar a mim, elas estão precisando de uma oração. Então tem que orar para elas. Por exemplo, aqui, quando as pessoas vêm aqui para passar qualquer tipo de atendimento, de ajuda que a gente vai fazer, ou seja, até sua ajuda social, que a gente presta serviço também, a gente não pergunta para a pessoa que religião é dela. Exatamente. Ela vem, a gente ajuda, pronto. Então eu venho aqui porque equivalente de qualquer coisa, de opinião das outras pessoas, ou do pastor, qualquer pessoa que chegue perto de mim e fale, eu me sinto bem. Se eu não me sentisse bem, eu não viria mais. Mas nem todo mundo aprova isso, né, pastor? Não, nem todo mundo aprova. Mas eu não olho para eles. Ninguém aprovava Jesus. Jesus começou a ser aprovado depois que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, só acusaram Jesus. Só condenaram ele. Depois de morto, ele teve mais valor do que quando ele estava vivo. Então deram mais valor ao momento da morte do que o momento que ele viveu entre nós durante 32 anos. Jesus viveu junto conosco. E muitas pessoas, naquela época, viviam do lado de Jesus e não davam valor. Nem a própria família de Jesus deu valor para Jesus. Então, vai voltando ao nosso samaritano. Vamos voltar a pegar a linha que você estava lá, que eu cortei você. Então, da mulher samaritana. A mulher samaritana, vamos lá na frente já. Jesus estava andando com os 12 discípulos, eles estavam andando até que eles encontraram uma placa, cidade de Samaria. E como os discípulos eram judeus, sabiam que Jesus também era judeu, falou, Jesus vai passar reto. E eles continuaram andando, porque os discípulos andavam na frente de Jesus, porque eles eram como segurança
de Jesus, eles ficavam à frente. E quando eles estavam andando um pouquinho mais à frente, olharam para trás, cadê Jesus? Jesus tinha entrado no caminho da cidade de Samaria. E eles correndo atrás, começaram a correr atrás de Jesus, não falaram nada, apenas caminharam atrás de Jesus. E Jesus indo para a cidade de Samaria. Os judeus não iam, não passavam pela cidade de Samaria. Eles tinham que ir a Sicar, eles tinham que dar a volta, desviar. Mas Jesus estava indo na direção de Samaria. E os discípulos andavam 10 metros, limpavam o pé para não levar a terra, que eles falavam que era dos pecadores. Mas o que aconteceu? Jesus continuou andando, até que tinha uma placa lá, Poço de Jacó. Aí quando chegou a placa Poço de Jacó, Jesus virou e foi na direção do Poço de Jacó. E quando ele chegou ali no Poço de Jacó, os seus discípulos desviou da cidade de Samaria, parou no Poço de Jacó. Um poço que o Senhor tinha falado para Jacó, abriu o poço no meio do deserto. Quando a mulher dele, os filhos dele estavam passando sede, e ele clamou ao Senhor, vai deixar nós morrer de sede? E o Senhor falou, cava aí, no deserto. E a palavra diz que eles começaram a cavar no deserto, e brotou água viva no meio do deserto. Só tinha água a 10 quilômetros longe, mas naquele lugar era deserto. Então o que eu quero dizer? Por que eu estou aqui? Eu quero dizer que Jesus foi até aquele poço, não porque ele estava com sede, mas Jesus tinha um plano. Jesus tem um plano na minha vida, tem um plano na vida de todo mundo, equivalente da opinião das pessoas. O Senhor tem um plano para cada um. E o que aconteceu? A palavra diz que quando ele chegou na beira do poço ali, 12 homens que andavam com Jesus. E Jesus olhou para ele, e eles olhando para a água, barulho da água, Jesus falou, estou com sede. Dá-me um copo d'água. Pediu para os 12 discípulos um copo d'água, 12 homens. Um olhou para o outro e não tinha como matar a sede, porque eles não estavam preparados para aquele momento. Andavam com Jesus, mas não estavam preparados para aquele momento, para dar água para Jesus, porque eles não tinham um copo, não tinham um cântaro, não tinham corda, não estavam preparados. E eles ficaram envergonhados naquele momento. E Jesus, vendo que eles estavam envergonhados, Jesus falou, vai até a cidade de Sicar, prepara uma mesa, para que quando eu vá lá, a mesa esteja pronta para a gente comer junto. Então Jesus mandou os 12 embora. Mas a palavra, vendo, ficou um. Porque isso está no Evangelho de João. Então João ficou. João ficou de segurança de Jesus. E a palavra diz que eles foram embora, 11 discípulos, e ficou só um. Mas no meio do caminho, eles encontraram uma mulher samaritana. Além dela ser uma mulher samaritana, a palavra diz que ela era uma meretrizes. Ela era, tradução, uma prostituta. Ela era samaritana, ainda era uma prostituta. Só que os 11 discípulos não sabiam disso. Porque eles não tinham o dom de revelação. E aquela mulher samaritana passando uma diferença. Aquela mulher, ela usava um cinto para dizer que ela era samaritana, para diferenciar dos judeus. Mas o que aconteceu? Quando os discípulos olhou para aquela mulher, viu que ela carregava um cântaro, um pote. E os discípulos olhou e falou assim, eu não acredito que ela está indo na direção do nosso mestre, mas eu acredito que ele não vai pedir e não vai falar com ela. Vai pedir água para ela. E a palavra diz que aquela mulher foi, quando ela chegou, viu Jesus vestido de branco, sabia que ele era uma autoridade. Aquela mulher que era prostituta já chegou com medo. Ela tinha medo, porque sabia que ele era uma autoridade. Pegou a corda, pegou uma cordinha que ela tinha, amarrou o cântaro e desceu. E quando o cântaro bateu na água, logo ela puxou. E quando ela puxou a água, Jesus falou assim, dai-me um copo d'água, dai-me de beber. Os judeus não falavam com o samaritano.
Então o Senhor me deu uma palavra em casa, falou assim, temos que quebrar a crença. Não é porque você serve uma religião que você não fala com outra, não, Deus é um só. Temos que falar. Porque o dia que Jesus voltar na terra, ele vai chamar um povo só. Não vai chamar um povo separado, é um povo só. E a palavra diz que aquela mulher, sabendo assim, falou assim, tu sendo judeu e um rabi, pede água a mim, sabendo que eu sou uma mulher samaritana. Naquele momento, aquela mulher queria ofender Jesus. Sendo tu homem, e sendo tu um homem religioso, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Veja bem. Então, naquele momento, o Senhor ele queria quebrar a crença. Ele queria quebrar o que estava acontecendo, briga de samaritanos com judeu. Até diz aqui assim, ó, não está fácil. Diz assim, ó, Jesus respondendo disse-lhe, qualquer que beber. Mas quando ele falou assim, pediu para ela, dá-me de beber, aquela mulher não queria dar para ele. Mas mulher, se tu soubesse quem sou eu, tu pediria água a mim e eu te daria água viva. Ele diz aqui, ó, Jesus respondendo disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, farás nele uma fonte de água que jorrarás para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido, e vem cá. E a mulher respondendo, disse-lhe, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Então Jesus não foi naquele lugar para acusar ela. Jesus apenas pediu um copo d'água para ter uma conversa com ela. Eu só vim a Samaria. Samaria só por causa daquela mulher. Uma mulher que era rejeitada por ser a vida que ela vivia. Não nasceu prostituta, mas alguém iniciou a vida dela e ela teve que se tornar, porque às vezes não tem saída. Às vezes se tornamos algo que a gente não quer, porque a gente não tem saída. Às vezes muitas pessoas entram no vício, tem vários tipos de problema, porque não existe saída naquele momento e acaba entrando. Mas Jesus foi por causa dela. E Jesus disse para ela, eu vim por causa de você. Eu vim a Samaria por causa de você. Então nessa noite o Senhor me trouxe aqui, como Ele sempre disse para mim, que um dia eu ia me tornar um pastor que ia sempre ajudar as pessoas equivalentes de religião. E eu coloquei isso no meu coração. Em todo lugar que eu vou, as pessoas pedem oração. Deixa eu retificar. Deus pediu para a gente falar isso. Vou falar isso para ele porque você vai ver isso um dia. Né? Hoje é o começo. Isso aqui é um começo. Entende? Mas então, todos aqueles que conhecem a Deus, eles irão pedir para pessoas como você que conhece a Deus, para que vá falar a eles de Deus e não de doutrina. Exatamente. Todo lugar que eu vou, eu só tenho que me identificar com o pastor. Mas depois eu falo, sou apenas servo de Deus. E a única diferença de você que está sentado aí, a diferença é que hoje Deus está me usando para falar com você. Eu sempre aprendi assim, quem não senta para aprender, nunca levanta para falar. E eu sentava, escutava as pessoas falar. Eu fui motorista de padre, para quem não sabe. Eu fui motorista de padre, levava o padre fazer missa em todos os lugares. Sentava lá e ficava escutando o padre falar. O que servia para mim, eu guardava. O que não servia para mim, eu deixava de lado. Não questionava o padre.
montava no carro juntamente com o padre, ia conversando, batendo um papo com ele, me tratava bem, eu tratava ele bem. Para quem não me conhece também, eu trabalho com pintura, pintei várias igrejas católicas, tive que tirar as imagens do lugar, tirei, limpei, pintei a igreja, coloquei no lugar. Devemos respeitar. Pintou o centro espírita lá do... Pintei também o centro espírita. Estou pintando também onde era o centro espírita, agora vai ser uma fábrica lá, mas estou lá também pintando. Tá entendendo? Então, Deus me colocou equivalente de religião. Eu procuro servir um Deus vivo. Um Deus vivo. Qualquer pessoa que for bater na porta da minha casa lá, vai ser bem-vindo. Equivalente da religião. Às vezes as pessoas pedem, né, você deve lembrar de alguns casos, a pessoa vai dizer, você não faz oração em casa? Eu falo, pede para o pastor que ele tem a habilidade de fazer oração, pede para ele, ele vai na tua casa, ele vai orar, ele vai fazer, né? Então eu acho que essa questão, e por isso que eu acho que seria mais importante para nós, as pessoas que estão nos vendo, ou que vão nos ver futuramente, para talvez alguns líderes religiosos que possam estar vendo isso, para ressignificar, para pensar um pouco. Não que a gente queira falar, nós estamos certos, não é isso. Mas nós estamos num processo de mudança, né? Se as lideranças religiosas não se entenderem, como que os seguidores das religiões vão se entender? Então nós temos que dar exemplo. Eu acho que cabe a nós dar o exemplo, né? Exceto aquele que acha que está com a verdade pura, então, né, que continue com a sua verdade. Mas eu acho que é um momento, né, a gente já abriu para vários, o pessoal da Messiânica, que aconteceu esse negócio do Covid, aí deu uma segurada, né? Eu já coloquei para proposta para o padre, pessoa da Messiânica, budista, entendeu? Para que a gente possa ir quebrando esses paradigmas. E por isso que eu gostaria que você falasse, que você já esteve algumas vezes aqui com a gente, que você falasse como é estar aqui, como que é você ver, né, a dinâmica dos nossos trabalhos. Então, eu vejo assim, a gente vai buscar água onde a gente sabe que tem água. E se não matou a sua sede, você não volta mais. Você coloca o copo lá, não saiu água, você não volta mais. Então, se as pessoas que estão aqui sempre estão voltando, porque achou algo que mata a sede deles. Não é verdade? Que está fazendo, tradução, está fazendo bem a eles. Se está fazendo bem a você, se está fazendo bem à tua família, quem sou eu para questionar? Todo mundo quer se sentir bem, eu quero me sentir bem, você quer se sentir bem, todos querem se sentir bem. Então você só vai no lugar se você se sente bem. Se você não se sente bem, eu acredito que você não voltaria aqui. Nem se você fosse numa igreja, se você não se sentir bem também, bem-vindo lá, você não vai voltar mais. Se você for também numa missa, escutar o padre lá, não se sentir bem, você não vai voltar mais. Então cabe a cada um ir aonde se sente bem. Desde que faça bem para você, né? Amém? Amém. Porque a questão às vezes as pessoas perguntam para nós, e você, lá onde vocês fazem as reuniões, vocês leem a Bíblia? Eu falo, sim, leio a Bíblia, sim. Por quê? Mas dizem que lá, por conta de ser um segmento mais espiritualista, as pessoas não leem a Bíblia. Não, nós usamos a Bíblia, não vou dizer que a gente usa toda a reunião, né? Mas dependendo dos dias, os temas que a gente aborda, e a gente vê mais ligado às parábolas de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, a gente lê, quem acompanha as nossas lives aí, deve ter visto muitas e muitas vezes as pessoas, né, lendo a Bíblia, a gente lendo a Bíblia, falando sobre as passagens bíblicas. Você mesmo já esteve aqui junto com a gente, né, tanto trazendo as suas lições, como nós fazendo as nossas lições, né, porque esse é o contexto, né, para que a gente não fique preso à doutrina, porque a doutrina ela pressupõe um limite, que você só pode até aqui. Né? Ela acaba sobrecarregando as pessoas. E Deus não tem limite, né? Deus não tem limite. Deus alcança, né? Como você falou, se ele saiu dali, foi lá na Samaria, por causa dessa mulher, que era uma samaritana, vamos dizer assim, que não era cristã, e apesar disso,
o cristianismo só veio bem depois de Jesus, né? Mas eles seguiam, os samaritanos iam dizer assim, eles eram neutros na religião, né? E uma outra questão que eu acho bacana que tem Senta aqui, ó. Que eu acho muito interessante, eu vou aproveitar o gancho que o pastor trouxe esse tema, eu já falei várias vezes sobre isso. Quando Jesus foi na Samaria, os samaritanos não deixaram de pregar na Samaria, né? Aí os apóstolos falaram para ele, Senhor, quer que a gente faça descer fogo sobre essa gente aqui? Ele falou, não, eu não vim para destruir, eu vim para edificar. Aí o que aconteceu? 70 anos depois, o apóstolo Paulo vai lá na Samaria e vai pregar o cristianismo lá. Então Jesus teve um bom senso de saber que naquela hora aquele povo não estava pronto, porque ali, exceto o caso da mulher, porque ele parece que vai lá e pede para chamar, né? E ela chama algumas pessoas, né? Depois que ela fez aquele momento, teve aquele momento com Jesus, ela saiu correndo e ela entrou na cidade e falou que Jesus tinha falado com ela, o Messias. E a cidade, o povo da cidade foi até o poço de Jacó. E ali eles se alegraram e muitas pessoas se converteram. E quando passaram por ela, que ela estava chorando, no meio-fio, sentado no chão ali, agora nós acreditamos em você, não porque você falou, mas porque nós vimos. Eles foram para ver. O povo da cidade saiu para ver o Messias. Então, e com certeza eles devem ter sentido, devem ter identificado, por isso que eu falei que as pessoas que conhecem a Deus, eles não fazem distinção de religião. Eu já ouvi alguns padres que conhecem Deus, que acompanham algumas lives, né? E eu já vi eles falarem abertamente em eventos, você que é católico, que é evangélico, que é espírita, que é isso não importa para Deus, né? Eu tenho visto alguns pastores falando, alguns padres falando, né? Então por quê? Porque a gente está nesse momento da mudança, de quebrar esse paradigma, né? De que ele nem olha para aquele lado, eu sou o povo escolhido, esse é o povo do demônio, é o povo do inferno. Então a gente precisa ser quebrado esse paradigma, né? E quem tem que fazer isso? As pessoas que de alguma forma têm acesso à comunicação, como ele falou, né? Quem não senta para ouvir não levanta para falar. Então quando a gente aprende e você vai falar, e principalmente, né? Eu queria aproveitar essa fala que eu tenho feito para muitas pessoas, porque embora haja segmentos religiosos diferentes, gente, mas eu acho que qualquer um de vocês tem um bom senso para entender assim, se é Deus que fala, então em todo lugar tem que ser do mesmo jeito. Não dá para ir lá assistir um culto seu É a mesma língua. E chega lá, você fala, sei lá, banana, abacate, aí vai em outro lugar, fala pepino, não sei o que lá, né? Então, se é Deus que fala, em todo lugar que vocês forem e tiver Deus falando, vocês vão reconhecer. Porque não pode ser diferente. Agora, quando é um homem que fala, aí sim, aí a pessoa fala o que é dela, o que ela acha, o que ela pensa, né? Mas quando vocês forem e vocês começarem a observar, porque eu observo isso nas questões que eu vejo, eu já participei de vários eventos, de vários segmentos religiosos, participei de encontros, né, de religiões diferentes. Então é visível, se é Deus falando, pode ser a igreja que for, pode ser um analfabeto falando, é do mesmo jeito. Agora, quando começa a pintar de cor de rosa, começa a mudar, então não é Deus que está ali. Vocês podem ter certeza que qualquer outra coisa porque a voz de Deus, ela é única, independente do lugar que você estiver. Aí outra coisa mais bacana, quando é Deus falando, a alma identifica, né, pastor? Exatamente. Que nem você fala assim, não sou eu que convenço, é Deus, é o Espírito, é a manifestação do Espírito que está em mim, que diz assim, a alma fala assim, é isso aí. Não é o cérebro, é a alma que reconhece. Então eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, é nesse sentido de a gente quebrar esses paradigmas e de esclarecendo para as pessoas que aquelas que quiserem, né? Eu vejo, às vezes as pessoas falam assim, mas tal dia não tem reunião, eu não posso ir. Fala, vai na igreja, não tem igreja perto da sua casa, vai na igreja evangélica, vai na missa, vai não precisa ver se necessariamente aqui, né? Então, essa questão, e aí eu gostaria que você tire mais algumas questões para você falar, que como hoje está um dia tranquilo, nós podemos ter mais uns 10, 15 minutinhos
para que você fale do que você viu aqui, do que você sentiu aqui, como você vê o lado espiritual aqui dentro. Então, falando em lado espiritual, a gente tem que, eu como pastor assim, eu procuro ter a sensibilidade espiritual, né? Então, se eu tivesse visto alguma coisa que não me agrada, eu já não viria mais. E algo também que eu sentisse que está me afrontando, eu não viria mais. Porque toda vez que eu venho aqui, eu oro, eu busco ao Senhor, Senhor, eu estou indo lá, tá entendendo? Coloca os teus anjos. A gente não pode sair sem falar, coloca os teus anjos na minha frente. Cuida de mim, Senhor. Que a gente seja só instrumento, pastor. Tá entendendo? Nós somos instrumentos, Senhor. Então, onde a gente vai, a gente tem que pedir a Deus que nos proteja, né? E uma palavra que Deus me colocou aqui, eu acredito que alguém que está precisando. O dia que eu estava mais com problema na minha vida, eu não estava me aguentando, eu lembro que eu desci na cidade e eu parei ali na descida do correio. Eu entrei num lugar ali, onde tinha um amigo meu, amigão, 30 anos de amizade, até hoje somos amigos. E eu cheguei para aquele amigo e falei assim, olha, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra para mim se levantar, para mim se consertar. Eu preciso de uma palavra que me ajude. Você pode me ajudar? E ele falou para mim, não, eu não posso te ajudar. Mas ele falou algo que mudou minha vida até hoje. E esses dias eu estava falando, por causa daquela palavra mudou minha vida. Ele falou assim, eu não posso te ajudar, mas a força está dentro de você. Cabe você achar ela. Eu não posso fazer nada por você, mas eu vou falar essa palavra, a força ela está dentro de você. Cabe você achar essa força e sair. E eu saí dali renovado, procurando essa força dentro de mim. E cada dia eu fui achando que é só você que pode cuidar de você em momentos que as pessoas não podem cuidar de você. Porque o que você pensa, as pessoas não sabem o que você está pensando. Ninguém pode estar dentro de você se não for só Deus. Porque o Senhor fala que Ele sonda e nos conhece. Eu acho uma frase que eu gosto muito, e eu tenho citado bastante ela, e eu sei que as pessoas leem a Bíblia, mas lê, depois passa, sai daqui, né, a vida lá fora toma conta das coisas. É essa frase que a gente já falou no começo, né, que Jesus textualmente ele fala, aquele que lê as minhas palavras e as pratica. O que é praticar? É fazer da melhor forma que se conseguir. Ninguém é santo, como ele falou, não tem santo aqui. Aquele que conhece as palavras e pratica da melhor maneira que pode, eu e o Pai habitaremos nele. Então, quando a pessoa diz para você, dentro de você está, é porque é Deus, o Deus que está em mim, o Deus que está dentro, o Cristo que habita em nós, é só você buscar. Então, a gente foi criado, aí, o Deus do céu. A gente tem falado muito nas lives sobre isso. Deus não está no céu? Está no céu também, mas Ele está aqui, está mais perto do que nossas mãos, está aqui dentro. E quando você busca, só pedindo licença, quando você busca, Ele se manifesta. Exato. E quanto mais busca, mais se manifesta. Por falar em manifestação, qual foi a experiência da manifestação de Deus em você mais intensa que você teve, pastor? Quando eu tinha 13 anos... Se você quiser falar sobre isso. Quando eu tinha 13 anos, no bairro Xiririca, eu vi as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus e tendo uma experiência com Deus. E eu queria aquilo para mim. E naquele dia eu fui em um retiro que estava lá acontecendo, e eu ajoelhei e comecei a buscar o Senhor. E eu comecei a buscar o Senhor acreditando, porque você tem que acreditar realmente. Está entendendo? Posso ressignificar? Porque eu tenho visto, e é muito importante. Gente, além de acreditar, não basta. Nós temos que ter uma certeza. Então, né, pastor? Você tem que crer. Quando você tem certeza que aquilo é aquilo. Além de acreditar, você tem que crer.
E tem que ser persistente e insistente e nunca desista daquilo que você quer, né? Aí eu tive experiência com o Espírito Santo, ele desce. Isso eu falo com convicção. Por experiência. Por experiência. Você experimentou isso na pele. Ele desce. Eu estava ajoelhado numa cadeira, quando ele começou a descer, palavra compar, ele desce de uma maneira tão intensa que o teu corpo incorpora. Você chora, você se alegra por causa da presença de Deus que ela desce. E depois daquele dia, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. É algo tão gostoso. Tem gente que gosta de lasanha, gosta de chocolate. Então é melhor que a lasanha, é melhor que o chocolate. É algo que você vai estar sempre na tua boca. E por mais que tente falar para você que aquilo não aconteceu, você tem certeza que é isso, né, pastor? A presença. Deus, ele sempre vai falar contigo. Em tudo que você vai fazer, Deus sempre vai falar contigo. Se ele não descer, o anjo desce e fala contigo. Isso também eu tenho certeza. Tudo na minha vida eu aprendi muito com o irmão dele, o pastor Armando. Um homem que me direcionou a ser o que eu sou hoje. Então tive muita experiência com o pastor Armando, muita experiência. Antes de me batizar, eu fui falar com o pastor Armando. Ele falou assim, olha, se você não tem certeza, fala com Deus e ele vai te dar certeza. E eu peguei e fui embora em casa, dormia juntamente com meu irmão, eu numa cama, meu irmão na outra. Devido ao momento de madrugada, eu levantei, porque eu me assustei, eu levantei e como Deus está no céu, eu vi na cama do meu irmão uma pessoa, ela estava de lado, com a mão assim na perna, porque uma perna estava em cima da cama, só que ele era como, mesmo que a roupa fizesse dobra, mas ainda dentro dele era como o universo virando. E ele não precisou falar nada. Quando eu olhei para ele, que eu pisquei o olho, ele sumiu. Eu levantei, corri e falei, pastor, irmão, desceu um anjo na minha casa. Hoje eu vou ser batizado. E depois daquele dia, Deus tem cuidado de mim. Porque se ele não tivesse cuidado de mim, eu não estaria vivo. Não estaria aqui, né, pastor? Não estaria aqui também, porque ele me conhece. Eu não era fácil. Mas para Deus não foi difícil. Aí uma pergunta, pastor, porque pela experiência sua. E você acha que os anjos só foram na sua casa, só vão na sua casa, só vão na minha, porque eu sempre estou falando dessas experiências? Ou você acha que isso está na casa e na vida de todas as pessoas? Qual é a sua visão? A palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, sempre vai estar rodeando nós, tentando destruir a nossa vida. Porque tem muita gente que fala assim, não acredito. Tem que acreditar. Se existe o bem, existe o mal. Então você escolhe, eu quero o bem, eu quero o mal. Então é uma escolha sua. E a palavra diz que o anjo está ao nosso redor, está sempre cuidando. Então sempre vai ter um anjo. Sempre vai ter um anjo. Agora acredite só para mim. Você falou que tem 15 minutos para a gente terminar aqui na minha visão. Um dia eu estava pregando no Mato Grosso e quando eu cheguei lá, tinha um povo. Só que era um povo que naquele momento eles estavam divididos ainda. Porque estavam cristãos e católicos, junto, no mesmo lugar que eu ia pregar. Eu era o pregador da noite. Cristão e católicos. O padre estava lá também, padre que abriu. E a bênção de Deus aconteceu. Por quê? Porque Deus, Ele não faz exceção. Então eu acredito que naquele momento, faltava 15 minutos, 10 minutos, o homem chegou e falou, pastor, não vai dar tempo do senhor pregar. Está muito tarde. Eu falei, eu preciso de 5 minutos. Ele falou, ninguém prega em 5 minutos. Eu falei,
Eu preciso de 3 para pregar, 1 minuto para chamar o povo e 1 minuto para orar. Ele falou, agora ficou mais difícil ainda, pastor. Estava com 5 minutos, agora você reduziu. E ele me chamou. Eu nunca subo num púlpito sem me ajoelhar. Tem pessoas que me dão o microfone assim ao joelho. Tem pessoas que não entendem. Porque aquele que sobe num púlpito de cabeça erguida, desce de lá de cabeça baixada. Porque não deixa o eu. Mas aquele que desce antes de subir, pode ter certeza que ele vai descer lá de cabeça erguida. Porque Deus vai exaltar ele. Temos que descer, buscar, reconhecer que você vai subir num púlpito, ou eu fui subir num palco, que era uma escola, mas eu ajoelhei, mesmo sendo um palco, eu ajoelhei. E subi lá em cima. E o povo olhou para mim afrontado, né? Porque era muito tarde. Muito tarde. Eu falei, eu preciso de 5 minutos. Aí o povo deu risada. 5 minutos para pregar? O povo deu risada. Preciso de 5 minutos. 3 para pregar. 1 para chamar você na frente e 1 para orar. E eu falei assim, coloca todo mundo em pé. Se coloca todo mundo em pé. Todo mundo se colocou em pé. Eu falei, feche seus olhos agora, que eu vou pregar. Um olhou. E veio uma palavra para mim, falando assim, ferro, você é forte, ferro. E o ferro falou, eu não sou forte não. Por que, ferro, você não é forte? Porque quando vem o fogo, ele me derrete. Então descobrimos nessa noite que o fogo era forte. E perguntamos para o fogo, fogo, você é forte? E o fogo falou, eu não sou forte não. Por quê? Porque quando vem a água me apaga. Então descobrimos nessa noite que a água ela é forte. Água, você é forte, água. A água falou, eu não sou forte não. Por que você não é forte, água? Porque os raios do sol me fazem evaporar. Então descobrimos que nessa noite o sol era forte. Sol, você é forte, sol. E o sol falou, eu não sou forte não. Por quê? Porque quando a nuvem para na minha frente, tira todo o meu brilho. Então descobrimos nessa noite que a nuvem ela é forte. Nuvem, você é forte, nuvem. A nuvem falou, eu não sou forte não. Por quê? Porque quando vem o vento, ele me leva em qualquer lugar. Então descobrimos nessa noite que o vento, ele é forte. Vento, você é forte, vento. E o vento falou, eu não sou forte não. Por quê? Porque quando bato na montanha, eu tenho que me dividir. Então descobrimos nessa noite que a montanha ela é forte. Montanha, você é forte, montanha. A montanha falou, eu não sou forte não. Porque vem o homem, me fura e destrói comigo. Então chegamos a uma conclusão. O homem ela é forte. Homem, você é forte, homem. O homem falou, eu não sou forte não. Por quê? Porque quando vem a morte, me leva para a sepultura. Então chegamos a uma conclusão que a morte, ela é forte. E perguntamos, morte, você é forte, morte? E a morte falou, já levei muitos profetas, e até hoje eles estão lá, não saiu. Mas um dia desceu um, que eu segurei ele por 3 dias, mas eu tive que deixar ele sair. Então descobrimos nessa noite que forte é Jesus. Forte é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Então não existe nada mais forte no mundo do que Jesus. E encerrei a pregação. Eles já estavam na frente, eu orei por eles, e o padre falou para mim, nós falamos, e você chegou e colocou a cereja no bolo. A cereja é Jesus. Podemos falar de todas as coisas, mas a cereja do bolo vai ser sempre Jesus. E para terminar, não existe vida
se Deus não soprasse na nossa narina o sopro de vida. Dinheiro nenhum pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode soprar o sopro de vida e pode tirar. Por quê? Porque sempre digo que a última palavra vem de Deus. Não vem do médico, não vem do pastor, vem de Deus. Então nessa noite aqui, para encerrar para todo mundo, se alguém falou para você que não existe saída, eu digo que existe uma saída. Até para a morte. Até para a morte. Por quê? Porque a última palavra vem de Deus, não vem do homem. Amém? Amém. E aproveitando já que você fez vamos falar, uma dinâmica aí, né? Você fez chamou a atenção, você fez a pregação, agora vamos fazer a oração para encerrar o trabalho, para encerrar e a gente fazer o que a gente tem que fazer. Falta só fazer oração. Eu sei que você gosta de fazer oração em pé, se quiser a gente levanta, pede para a Simone corrigir ou se quiser fazer oração. Não, vou fazer aqui mesmo. Nós vamos orar, por quê? Porque eu sempre digo, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais você ora, mais poder desce sobre a tua vida. E mão levantada. Mão levantada é reconhecer. Você levanta a mão porque você reconhece que existe um Deus que não está embaixo, mas que está em cima. Reconhecimento. Mão levantada é sinal de vitória. Quando Jesus foi levantado na cruz, ali aconteceu a vitória. Então nessa noite feche os teus olhos. Eu não sei qual é a tua necessidade, você na tua casa. Todos que estão aqui têm uma necessidade. Porque se alguém falar eu não tenho uma necessidade, seria uma mentira. Eu tenho uma necessidade. Vocês têm uma necessidade, porque o que te trouxe aqui hoje não foi a tua força. Você não veio aqui porque você tinha força. Você veio aqui porque você tinha uma necessidade de ouvir algo de Deus para a tua vida. Senhor meu Deus, nessa noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor, porque somos necessitados da Tua presença, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, porque saímos, Senhor, em busca de uma resposta, ó Pai. E eu sei, Senhor, que nesta noite, Tu és a nossa resposta, ó Pai. Passamos por aquela porta, ó Pai, com uma dúvida no coração. Será que é hoje? Será que algo vai acontecer na minha vida? Vai acontecer mudança na minha vida? O Senhor manda dizer que a dúvida, ela vai cair por terra hoje. E o que vai ficar a certeza que você nasceu para ser mais, muito mais do que vencedor. Não tenha dúvida, porque o Senhor manda dizer, você é minha imagem e semelhança. Então se você é minha imagem e semelhança, você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser um vitorioso. Por onde você passar, pelas dificuldades que você está passando, Deus manda dizer que você é um vitorioso. Você é muito mais do que vencedor. Creia nessa palavra, porque a última palavra vem do Senhor. Assim diz o Senhor. Amém e amém. Amém. E amém. E amém. Amém.